E aí estamos mais um episódio do Pod Queijo, o nosso 20º, rabogésimo, que eu já perdi as contas de quantos episódios a gente já fez aqui. E hoje vamos receber Nayara Peixoto, do @ de um projeto fantástico que chama Mães que Podem Mais. Eu conversei com ela semana passada, achei um projeto assim, sensacional. Um projeto muito bonito, muito bonito. A gente vai explicar tudo pra vocês aqui agora, mas quem vai explicar mais é ela. Mas antes da gente começar a conversa, vamos falar de coisa boa? Antes eu vou fazer o meu merchan, né? Obrigado, Encanto de Minas, porque essa xícara aqui, ó, ela é térmica, ela é maravilhosa, mas ela é essa aqui é só pra mim. Essa aqui não tem jeito, mas pra você tem coisa bem melhor. Ah, eu quero, recebo. A Encanto de Minas tá te presenteando aqui. E essa aqui é uma sacolinha nova, térmica deles. Tá olhando aqui na telinha? Aqui, ó. Encanto de Minas. É uma sacola, aparentemente parece aquelas de papel de supermercado, mas, Nayara, pega. Ela é extremamente reforçada e ela é térmica. Adorei, ó. Ela é térmica. E aí tem uns presentinhos aí de pães de queijo pra você depois desfrutar. É um adesivo, pode abrir. É um adesivo que depois você pode reaproveitar e colocar de novo. Tá vendo? Ela é térmica, ela tem tipo... de hoje tá garantido. Não é? Hoje é de quê? Nossa, que delícia. Doce de leite. Doce de leite, esse é sensacional. Adoro, mais mineiro impossível. E esse é de... Esse aqui, multigrão. Multigrão. Não, já fica aqui que nós vamos tirar Adorei. uma foto e já vou marcar em canto. Não, deixa essa colinha térmica aqui do seu lado aqui, minha ó. cola aqui, ó. Não, deixa aqui, ó. Vou de cá. Já vamos fazer vai virar assim, ó. um postzinho aqui. Peraí. Vira não, olha que bacana. Boa. É isso aí. E na hora de experimentar, não esqueça de marcar Encanto de Minas. Com certeza. Quem quiser comprar, eles estão fazendo um kit muito bacana. Você leva mix de sabores dos pães de queijo, com variados recheios. E atingindo um valor, se eu não me engano, ali é R$120 de pão de queijo, mas é muito pão de queijo. Leva a sacolinha térmica. A loja de fábrica deles fica ali na Avenida Piauí, ali no Custódio Pereira. Não perde. Qualquer coisa, chama eles, @ Encanto de Minas. Manda um direct lá e eles vão passar para vocês todos os sabores, preços, loja de fábrica lá. E se falar que veio do podcast, ainda tem desconto. Bacana. Já fica a dica para as mães agora, com as aulas voltando. Muitas têm que preparar o lanchinho para mandar e tal. Praticidade total. Já compra, deixa em casa opções congeladas e facilita o dia a dia. Eu com a minha petitinha faço. A gente ganha muito tempo com isso. Nayara, vamos lá. Microfone é todo seu. Primeiro, prazer em recebê-la aqui no Pod Queijo, né? Fico honrado em receber só convidado top. E conta desse projeto do Mães que Podem Mais. Por que ele nasceu, né? A gente sabe que só pelo nome a gente fala, nossa, mães que podem mais. Podem mais o quê? Qual que é o foco específico? Sim. E aí... Bem-vinda, microfone é seu. Conta desse projeto maravilhoso aí e vamos bater um papo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho desse projeto aqui com vocês. O Mães que Podem Mais é algo que tem um espaço muito grande no meu coração. Um projeto que surgiu para contribuir de verdade com as mães, né? Com as mulheres que vivem aí essa jornada de conciliar a maternidade com a vida profissional. Só que, além disso, contribuir com a criação dos filhos e a família, que é um diferencial que eu trago hoje. Existem já vários projetos na cidade, no país, que apoiam o empreendedorismo feminino de uma forma específica, mas eu quis trabalhar com mães, porque é muito diferente. Tem muitos detalhezinhos que precisam ser levados em conta ali na tomada de decisões, nas estratégias. Então, cuidar da família e saber que a mulher ela pode ali conciliar todos os papéis, equilibrar todos os pratinhos de maneira eficiente, foi uma coisa que tocou muito meu coração para ajudar as mulheres nesse equilíbrio aí de vida pessoal e profissional. Boa. E, assim, uma dúvida que eu tenho, né? A gente sabe que hoje, não agora, já havia um tempo essa questão do empoderamento feminino, né? Sim. Algumas distorcem esse empoderamento para outros lados, outras bandas, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas quando muitas mulheres interpretam que o empoderamento feminino é assim, eu posso tudo, eu consigo tudo. Eu consigo ser mãe, profissional, dona de casa, fit, piloto de avião. Vamos lá, calma lá. Nenhum homem dá conta de fazer tudo. A mulher consegue. Né? Mas eu concordo que a mulher consegue, mas fazer tudo bem feito.
ser uma excelente mãe dedicada, uma excelente profissional dedicada o tempo todo, ser uma excelente dona de casa dedicada. A gente sabe que vocês são multitarefas. Exatamente. Mas é aquilo, eu foco em tudo, acabo não focando em nada. Com certeza. Né? Então, como começou esse projeto de falar assim, por que a Nayara, pessoa Nayara, começou esse projeto? Você é mãe, tem Sim. 2 filhas, e começou assim, você pecou em algum ponto da sua vida pra falar assim, eu quebrei minha cara, então eu vou ajudar as outras mães. Ou você já pensava nisso antes de se tornar mãe? Começando um pouquinho, então, da minha história para entender de onde que surgiu, né? Desde que eu me entendo por gente mesmo, a vida inteira, desde criancinha, eu sempre tive esse lado materno muito aflorado, muito mesmo. Meu sonho de vida sempre foi ser mãe. Enquanto outras pessoas pensavam em carreira, eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu quero fazer isso, eu quero aquilo. O meu sonho era ser mãe, basicamente isso. Isso me preenchia totalmente. E graças a Deus tudo deu muito certo, né? Hoje sou mãe de 2 meninas. Mas então como que começou Mães que Podem Mais? Eu tinha muito essa convicção de formação de família, de ter filhos, de cuidar das minhas filhas. Sou publicitária por formação, tenho a formação em coaching também. E eu sempre soube que quando eu tivesse filhas, eu queria dedicar meu tempo de forma exclusiva para elas. Mas, por conta, inclusive, da sociedade que a gente vive hoje, né, que cobra da mulher um trabalho, que tem uma pressão também muito grande para a contribuição da mulher fora de casa, eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, mas como que eu vou ser só mãe, só dona de casa? Aquilo me incomodava. E eu falei, não, então é o seguinte, eu vou buscar o empreender, né? Porque empreendendo eu vou ter flexibilidade, eu vou poder estar com as minhas filhas, vou construir ali tudo bonitinho, né? Vou ter tempo. Então, enfim, achei que o empreender também era muito romântico, né? Uhum. Que as coisas estalavam assim e tudo acontecia. Porém, eu tinha uma clareza muito grande que o meu negócio, ele não ia fluir da noite para o dia. Ia precisar de tempo para eu ter cliente, para eu formatar o que eu ia fazer, enfim, para eu conseguir, de fato, tornar aquele negócio um negócio que se sustentasse. Então, eu tomei uma decisão contrária do que a maioria das mulheres fazem hoje. Porque E o que elas fazem hoje? O que as mulheres fazem hoje? Elas, na verdade, nem é por escolha, até pelo fato do próprio mercado ter um preconceito com a mulher depois que ela se torna mãe. E não sou eu que tô falando isso, viu, gente? Os próprios dados estão aí para comprovar isso que eu vou falar agora. 1 em cada 4 mulheres são demitidas depois da maternidade. Isso é uma pesquisa Sebrae não, isso é uma pesquisa da Cato, que é uma das maiores empresas do país hoje de vagas de emprego, e eles conseguiram trazer esse número através de várias análises que eles fizeram. Mais uma vez, 1 em cada 4 mulheres são demitidas depois que se tornam mães. Então, assim, o mercado de trabalho, infelizmente, apesar dos avanços, ele se fecha muito para a mulher depois da maternidade, como se a mulher não tivesse mais capacidade de dar conta da sua função. E sabendo sobre isso, depois eu volto um pouquinho para falar disso especificamente, mas sabendo desses dados, eu falei assim, não, vou fazer o processo um pouco inverso. Vou pedir demissão e vou me estruturar em empreender para depois ter filho. Então, eu fiz tudo muito pesquisado. Eu planejei, o meu segundo nome é planejamento, né? Então, eu comecei a planejar isso tudo antes mesmo da maternidade vir, porque eu sabia que eu ia enfrentar muita coisa pela frente. Fiz isso, pedi demissão de um emprego, tive apoio do meu marido, comecei E quem a te falou que você empreender. ia ter calmaria empreendendo? A minha mente. Ela A mente Você sonhadora. jurou que você falou assim: eu vou pedir conta do meu emprego, Vai vou dar abrir a tudo minha certo. empresa e vou ter tranquilidade agora pra trabalhar pra mim, ter meu tempo e cuidar dos meus filhos. Exatamente, exatamente. Achava que tudo era um mar de rosas, então assim, vai ser tudo lindo e colorido, e cor de rosa. Ah, Então, fiz isso, né? Fiz esse processo inverso, pedi demissão. E fui trabalhar no mercado infantil, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? Comecei a trabalhar com vestuário infantil. Eu sempre fui muito ligada nesse segmento. Tudo que envolvia criança, eu gostava muito. Então, comecei a empreender numa loja de vestuário, né? Que vendia para o Brasil inteiro. Era um e-commerce, então tudo fluía bem ali. Tive altos e baixos, um monte de desafios. Eu sempre fui muito envolvida em grupos de mulheres, sempre participei muito. Isso eu vejo que foi um diferencial. Eu sempre gostava de me comunicar, de fazer parte. Antes mesmo de ter filhas, eu já participava de grupos maternos, já ia em eventos, já encontrava. Então, assim, eu entendia muito bem quais eram as dores daquelas mulheres. Antes mesmo de passar por isso, eu já sabia quais eram os desafios. E até eu falo que no meu negócio, eu acho que o maior diferencial foi isso. Eu não vendia roupa para as mulheres, eu era até uma psicóloga. Porque as mães
com vários desafios, né? Muitas mães de primeira viagem. E as mães, infelizmente, a maternidade traz uma solidão muito grande para muitas mulheres, porque afasta elas do mundo. Então, as mulheres me viam ali como uma referência para conversar. Eu nem sabia o que elas estavam passando, porque eu ainda não era mãe, mas por gostar muito desse ambiente, eu escutava. Eu escutava essas mulheres, enfim, fui construindo grandes amizades. Então, comecei a empreender nessa loja, né? E decidi ter filho, veio a Alice depois. Com a minha primeira filha, eu conciliei a maternidade com a vida profissional por 2 anos. Não foi a coisa mais simples do mundo, mas também foi a mais prazerosa, porque de fato eu estava ali em cada segundo da vida da minha filha, acompanhando tudo de pertinho e conseguia desempenhar meu papel de profissional. E eu falo que eu tive que conciliar tudo, literalmente, nos primeiros minutos de vida que eu me tornei mãe. Por quê? Eu tive uma cesárea, né? Entrei em trabalho de parto e tal, fui para maternidade. Logo que eu saí daquela sala de espera lá, né, de recuperação, meu celular tocou pedido de venda. Eu tinha acabado de entrar no quarto, nem tinha pegado a Alice no colo ainda, pedido de venda. E eu já pedindo ajuda pra minha irmã, olha, tem pedido de venda aqui, você tem que pegar a mercadoria tal e despachar, e você vai fazer assim. Então, ali no hospital, nos primeiros minutos de vida da minha filha, eu já estava conciliando as duas coisas. Porque eu não estava só por conta dela, eu também tinha que administrar ali a minha empresa. Apesar dos desafios, graças a Deus, fui muito bem sucedida. Não financeiramente, porque financeiramente eu fui um fracasso no negócio. Não foi... A experiência valeu, né? Exatamente. Não foi aquele negócio que fala assim, nossa, você abriu um negócio de sucesso. Depende do que é sucesso, porque financeiramente, realmente, eu não tive retorno, mas eu aprendi mais do que qualquer curso que eu já tinha feito na vida sobre negócios. Então, foi uma verdadeira escola e o autoconhecimento que eu tive ali nessa fase, aprendendo, construindo relações, já valeu a pena. Foi seu primeiro Foi meu primeiro empreendimento? Foi meu primeiro Mas geralmente é empreendimento. assim, Nara. É aquele clichê, né? Pro empresário bem-sucedido, todos vão falar, eu já quebrei no mínimo 3 vezes. Exatamente. E por quê? As primeiras vezes é experiência. Uhum. Aí quando você quebra a primeira, você tem experiência, acha que não vai, você acha que vai ter sucesso na segunda. Naquilo que você errou, você não erra mais, mas aí vem outras coisas, você fala, porra, eu não sabia disso, velho. Exatamente. Aí você erra de novo. Aí é por isso que eu falo que 3 vezes, geralmente você tem um ciclo completo do empreendedorismo, daquilo que você errou em tudo. Uhum. Aí geralmente do quarto pra frente você para de errar. Ai, que Mas bom. você trabalhava com estoque físico? Trabalhava com estoque tá. físico. Entendi. Aí se demorasse a vender, você tinha um custo de estoque ali, não precisava você Exatamente. comprar mais produto, então seu giro era devagar, Exatamente. seu custo Mas como aumentava. eu comecei um negócio pequeno, eu trabalhava da minha própria casa. Então, um dos quartos virou meu depósito, virou escritório, apesar custo que era assim, baixo, né? né? Exatamente, o custo era extremamente baixo. E assim, eu não tinha nenhum ponto de trabalho, porque eu amamentando com o celular do lado atendendo cliente, né? Então, assim, eu não vivi 100% a maternidade, eu tive que dividir, só que ao mesmo tempo foi a melhor experiência que eu já passei. Deu muito certo, construí muitas relações nessa época. Aí engravidei da segunda filha. Quando eu engravidei da Cecília, eu já não queria mais aquilo. Enfim, aquilo ali não era pra mim, eu sentia que não era um propósito que eu tinha. E eu falei, não, fazer por fazer não é o que eu quero. Renda não era o que me gerava grandes lucros mesmo, então não tinha nada que me apegasse àquele negócio. Gostei por ter começado todo do zero, criado marca, ter consolidado, muita gente conhecia já a marca em Uberlândia. Então foi muito bacana essa experiência, mas eu nunca fui apegada a esse tipo de coisa e falei, não, quero vivenciar outras coisas. E foi quando eu vendi a empresa. E é engraçado esse ponto aqui, porque eu vendi a empresa para me dedicar exclusivamente para a maternidade. Só que não durou nem 5 meses isso. Porque quando as pessoas me perguntavam nesse intervalo, o que você faz? Eu tinha tanta vergonha de falar que eu era dona de casa, apesar de ser o que eu mais queria fazer. Eu queria cuidar da minha casa e cuidar das minhas filhas. Acredito que até por conta dessa pressão social que existe sobre a mulher, eu tinha vergonha de falar que eu era dona de casa. Eu tentava disfarçar e falava assim, eu colocava minha formação publicitária para não ter que falar sou dona de casa. Mas eu não gostava disso. E eu percebo que isso não é só comigo, não. Porque muitas mulheres que eu conheço nessa mesma situação não falam. É como se aquilo fosse uma vergonha. Aí eu falei, nossa, que inversão de valores hoje, né? Enquanto para muitas pessoas é um privilégio você poder ter esse tempo dedicado à família. De certa forma eu tinha, mas era vergonhoso. É o que a mudança de geração e a mídia faz com as pessoas, né? Porque se você for olhar 40 anos atrás, as nossas mães era o valor
ser dona de casa, aquela Exatamente. renca de filhos, tudo bem cuidadinho, o marido fazendo o seu trabalho, voltando pra casa, o famoso provedor. Aham. Mudou, Mudou. mudou. E aí, nem a criação dos nossos pais, das nossas mães, fez com que a gente não sofresse a influência da sociedade Com atual certeza. e a vergonha de você falar, não, eu sou dona de casa, eu cuido da minha Exatamente. profissão, sou mãe, cuido da minha casa, eu sou a governanta da família. Exatamente. É estranho hoje em dia a gente falar isso, É né? estranho? E eu passei. Era e não era. Eu acho que eu tô numa fase ainda de indecisão em relação a isso, pra ser bem Ah, franca. Não tenho Nayara, total convicção em relação a isso, desculpa viu? a sinceridade. Cague para a opinião dos outros. Cague, porque assim, se você tem uma família hoje, pô, eu tenho um marido top que me apoia na situação, tem condições de prover a casa, e ele fala, eu Sim, quero mais é sim. que você fique em casa, cuide e faça o que você quer. Por que não? Exatamente. Preocupado com a opinião dos outros, que se lasquem a Mas opinião isso, dos essa questão de preocupar com a opinião dos outros é uma coisa muito forte. Isso não só em mulheres, mas para homens, todo mundo. na vida, nos negócios. Nossa, se preocupar com o que os outros vão pensar de Sim. você, vão falar de você, infelizmente, porque infelizmente é uma coisa que tá extremamente elevada, não sei lá se é só hoje em dia ou antigamente também, né? Mas enfim, as pessoas acabam se preocupando sim com o que o outro vão pensar. E eu me incluo nisso, viu? Me incluo Não. porque era uma coisa que vinha muito na minha cabeça. Hoje eu sou muito mais bem resolvida em relação a isso. Mas naquela época eu tinha muita vergonha disso. Apesar Aí de durou ser uma 5 decisão. meses. Durou 5 meses. E aí? Aí eu fui fazer minha formação em coaching, né? Porque eu vi ali uma oportunidade de estar com mulheres, de falar com mulheres. Eu nunca tinha desistido desse nicho. Eu gostava muito daquele universo ali onde eu vivia, né? E eu falei, olha, é uma oportunidade legal de desenvolvimento humano. Nessa época eu lia muito, então eu gostava muito dessa área de autoconhecimento. E para mim era primordial você se desenvolver antes de fazer qualquer coisa. Tanto que eu estudei para ser mãe. Do mesmo jeito que você estuda para abrir um negócio, estuda para um projeto, eu estudei para ser mãe. Eu me preparei em vários aspectos. Então eu tinha muito essa convicção de se preparar antes para qualquer coisa, valeria muito a pena. Então, por que não o autoconhecimento? E dentro da formação em coaching eu aprendi muito. Eu fiz uma especialização que é o Jeito de Viver Família, que era um projeto da Febracis, que trabalhava inteligência emocional dentro de casa, justamente com essa valorização de família, que era algo que para mim era um pilar muito forte. E eu vi ali uma oportunidade de, mais uma vez, estar conversando com mulheres, estar nesse ambiente de criança, era algo que me agradava, e trazer ali um lado profissional. Então, fiz minha formação. Graças a Deus, tudo foi acontecendo de uma forma muito rápida na minha vida. Logo que eu fiz a formação, eu já comecei a fazer palestras. A última que eu fiz, inclusive, foi para o público interno lá do Hospital Santa Clara, falando sobre educação de filhos, como criar filhos fortes e felizes emocionalmente. Então, eu estava numa fase de ascensão. Eu tinha iniciado o meu programa de coaching, que era o Mães que Podem Mais, onde eu decidi fazer esse projeto trazendo tudo que eu tinha de autoconhecimento e de vivência também. Seriam encontros presenciais, porque eu acredito muito nessa troca, nessa relação humana. O online perdeu muito isso, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa troca, eram grupos pequenos, justamente por saber que no pequeno as pessoas se abrem muito mais, tem muito mais potencial de troca. Então, eu iniciei ali o projeto do Mais Que Podem Mais, programa de coaching, encontros presenciais para 10 mulheres, e ele era dividido em 8 encontros, 2 módulos. O primeiro módulo eu trazia minha formação de coaching para desenvolvimento humano. Quebra de crença, formação de uma mentalidade empreendedora, a importância de construir metas, objetivos, ter clareza do que você quer e de quem você é. E a segunda eu trazia a parte de marketing, que era a minha formação acadêmica, com a importância de segmentação de mercado, de entender quem era seu público, um básico ali de plano de ação, porque infelizmente as mulheres começam um negócio hoje sem um mínimo de planejamento. Começa por começar, que é um grande erro. Eu sei que não é fácil, eu mesma com tanto planejamento errei pra caramba. Mas do zero ainda é pior. É porque todo convidado que vem, e a gente traz profissionais de tudo quanto é tipo de segmento, eles são muito bons naquilo. Você é publicitária, marqueteira. Você já tinha o dom da maternidade e se especializou ainda mais nessa questão do jeito familiar. Mas ninguém tá preocupado em fazer curso de gestão de negócio. Exatamente. Finanças, né? então. Finanças, então, passe longe, né? É pra mim, não. Então, nessa é onde eu ganho dinheiro. Porque como educador e administrador financeiro é onde eu me dou bem. Meus próprios Por favor, me negócios. contrate. Mas, gente, eu vejo que a pessoa ela precisa ser completa em relação a isso. Não precisa fazer uma faculdade. Mas, gente, quer abrir um negócio... Eu sou muito bom em fazer brigadeiro.
Maravilha. E fluxo de caixa? E comprar matéria-prima? Né? E precificação? As pessoas falam, não, mas eu não preciso disso. Precisa. Se você não, você vai se dar mal. Então, aí você foi orientando essa questão das mães Isso. nessa parte de gestão de negócio? De gestão de negócio, de ter um mínimo de planejamento para saber o que ela, como que ela ia começar um negócio dela. Mas só uma observação aqui, antes de eu terminar essa parte, sobre isso aqui que a gente entrou agora falando, teve uma outra pesquisa do Sebrae que mostrou que de 8 em cada 10 mulheres que começam a empreender, elas começam por necessidade, não é por vontade. Justamente por conta de um dos fatores, essa questão do mercado de trabalho, né, que se fecha para elas. Então, elas veem ali no empreendedorismo uma luz no fim do túnel. Eu preciso colocar dinheiro em casa, eu preciso fazer renda. De que forma que eu vou fazer isso? Vou começar a Luz no fim empreender. do túnel ou falta de opção? Exatamente. Falta de opção mesmo. Então, ela fala, vou começar a empreender, mas começam sem gerência alguma. Sem saber um mínimo de marketing, sem saber um mínimo de finanças, sem saber... Porque a maioria dessas mulheres, elas são empresa. Sim. Elas que fazem todos os papéis. Numa empresa grande aí, você tem departamentos. Mas no empreender, não. A mulher faz tudo. A mulher ou o homem que empreende, muitas das vezes, eles que fazem todos os seus papéis. Desenvolvem todos os papéis. Então, não ter esse planejamento é um dos principais fatores que fazem a empresa quebrar. E nesse projeto seu, então o seu foco é ajudar as mães a ser melhores mães ou ajudarem mães a empreender da melhor forma? Então, voltando então para o projeto, eu fiz um misto de tudo, inclusive o jeito de viver família entrou nesse pacote aí. Eu agreguei tudo que eu tinha de conhecimento para falar para a mulher assim, olha, se você quer equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida pessoal, você não quer abrir mão do trabalho, você quer manter um trabalho, mas você quer fazer isso de uma maneira eficiente, onde você não sinta culpa na hora que você tá em casa, você sente culpa por ter deixado o filho. Na hora que você tá com o filho, você sente culpa por não estar em casa. Então, se você quer ter um equilíbrio ali, ter tempo de qualidade com o seu filho, com a sua família, continuar desempenhando o seu papel de profissional, mas tendo ali o seu cuidado dentro de casa, eu vou trazer ferramentas para você que vai te ajudar a equilibrar todo esse bolo. Parece ser muita coisa, mas funciona quando você sabe manter um equilíbrio. Uma coisa que eu deixei sempre muito claro para todas as mulheres. Não adianta você querer ter a mesma vida de antes da maternidade. A sua vida é outra. Você falar assim, agora eu sou mãe e vou dar conta de fazer tudo da mesma maneira. Não. Quanto mais você pensar assim, mais você vai sofrer, porque você não é mais a mesma pessoa. Suas prioridades mudaram, seu tempo mudou, tudo na sua vida mudou. Então você precisa se reinventar, você precisa se reorganizar para fazer as coisas de acordo com o que você tem naquele momento. Você não tem mais o mesmo tempo, você não tem mais a mesma estrutura. Então eu falava para as mulheres, é possível sim, mas você vai ter que abandonar a pessoa que você era. Isso era um dos fatores mais, assim, importantes. E mostrar para elas o seu valor. Mostrar para elas que elas conseguiam desempenhar muitas funções, as funções que elas desejavam, que era importante elas manter um exercício físico, manter um autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, por exemplo, para a mulher, quando a mulher é mãe de uma criança recém-nascida, ela fica totalmente se deixado de lado, não quer saber mais de aparência, de estética, e isso tudo influencia na autoestima dela. E eu falava para essas mulheres, olha, acorda, passa um batom que seja, você não precisa se arrumar com uma roupa de gala para ficar dentro de casa, já que você vai estar trabalhando ali, ou tá com seu filho, você não precisa estar impecável, mas um mínimo de cuidado é importante e vai fazer diferença para você conseguir desempenhar essas outras funções. Uma coisa é você ter que cuidar da sua casa com um coque no cabelo, uma roupa rasgada, você de qualquer jeito. Outra coisa, você tá minimamente arrumada, a sua autoestima melhora, a sua produtividade melhora. Então é possível sim você desempenhar vários papéis, equilibrando esses mínimos detalhes, cada coisinha no seu lugar, e você faz um trabalho aí bem bacana. Parece uma coisa tão óbvia. Mas muitas não fazem. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Tem com que ser certeza. dito. O arroz com feijão ali não é feito. Nai, a gente na nossa conversa antes da gravação, você me falou uma coisa que eu tinha que perguntar. Antes do Mães que Podem Mais, você já tinha um outro Instagram. Tinha. Topíssimo. Bombástico. Polêmico. Exatamente. E que você tinha um engajamento gigantesco. Uhum. E que de repente você lá falou assim, não é esse que eu quero. Larguei nada. Conta desse Instagram aí, porque eu no seu lugar eu não largaria. Mas conta que Instagram foi esse e que era pauta de mães também. Era pauta demais. Mas você decidiu largar. Qual Instagram foi esse? Sempre teve mães envolvidas. Esse universo sempre foi Conta muito desse presente. Instagram aí. Então, quando a minha filha
começou, né, os 6 meses de idade, que ali ia iniciar a introdução alimentar, eu gostava muito de cozinha. Sempre gostei, muito de culinária, A né? primeira filha é sua? Primeira filha, a Sim, Alice. Alice. O nome 6 da minha meses, também. começou a introdução alimentar, então a gente começa ali toda empolgada, né, em fazer comidinha, pratinho, garfinho colorido, toda aquela fase da mulher, né? E eu fazia muitas receitinhas por gostar daquela fase. Receitinhas diferentes, fazia bolinhos, essas coisas. E as amigas viviam me perguntando: ah, me passa a receita disso, me passa a receita daquilo. Então eu resolvi abrir um Instagram onde eu compartilhava sobre a maternidade, principalmente essas receitinhas. Nessa época eu já tinha a loja e eu tinha o Instagram da loja específico. Mas eu falei assim: ah, vou abrir esse Instagram porque é uma forma de eu gerar conteúdo de maternidade, acaba que atrai pessoas para o meu negócio, então Divulgo eu juntei minhas o vendas, útil ao meus produtos, agradável. tá. Exatamente. Comecei, falei, vou gerar um conteúdo ali de maternidade que vai me gerar vendas para o outro negócio, tá tudo lindo. Comecei a compartilhar. E comecei a falar sobre a minha maternidade. Vários temas. Aí minha filha entrou na fase do desmame, aí entrou no desfraude, tudo isso eu compartilhava. Até essas questões femininas, né, de autocuidado, de relacionamento. Enfim, o Instagram foi crescendo, graças a Deus. Só que eu fui muito criticada, porque diziam que a minha vida era um conto de fadas, que aquilo não existia, porque eu e meu marido são quase 16 anos juntos. A gente não brigava. A gente discutia como qualquer outro Qualquer casal, casal. normal, somos duas pessoas diferentes. Mas brigar, gente, a gente nunca brigou. Então eu falava disso lá. Como eu estudei para ser mãe, eu tinha muitos argumentos ali para falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, minha filha dava uma birra, era normal. Eu sabia que por conta da desenvolvimento cerebral e tal, Sim. aquilo ia acontecer. Só que durante aquela fase de birra dela, por exemplo, eu tentava acolher. Eu estava ali ajudando ela, diferente de algumas pessoas que pegavam o telefone e ficava lá filmando a criança dando birra só para pôr nas redes sociais e ganhar engajamento. Eu sempre abominei isso. Porque eu falei, naquele momento, minha filha precisa de mim. E não de estar exposta para outras pessoas verem, só para falar que ela é normal. Então, por conta de várias coisinhas dessas que eu não concordava, né? E, enfim, as pessoas me viam como uma normal. Eu defendia a família, eu defendia os relacionamentos. E começaram a me criticar muito em relação a isso. Porque, nossa, sua vida parece tudo lindo. Eu tinha muita convicção do meu papel dentro de casa e muita convicção de que eu conseguia, sim, desempenhar vários papéis desde que eu me dedicasse em cada momento ali da minha vida para uma coisa diferente. Só que muitas pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá certo, não funciona, vai embananar. Não vai dar certo mesmo. Hoje, por exemplo, de 5 dias na semana, hoje tá mais fácil porque as duas estão na escola à tarde, então eu tenho tempo livre. Mas, por exemplo, dia de segunda-feira eu não faço nada fora, porque é o dia que eu dedico à minha casa. Já não marco nada, a não ser que seja uma coisa assim extremamente importante, mas eu tenho essa convicção que eu preciso ter um tempo para cada coisa da minha vida. Não dá para fazer tudo de uma maneira perfeita, mas dá para fazer. Você dá para ir levando ali os pratinhos e aqueles que você considera importante para você. Então, hoje, por exemplo, na segunda-feira, é meu dia dedicado à casa e eu não faço nada profissional. Enfim, isso sempre foi uma coisa muito presente na minha vida e as pessoas me criticavam muito em relação a isso. É como porque se eu aí chegava aquela mulher lá no Instagram e falava assim: ah, mas é porque eu sou mais solteira. Eu tenho que entrar no meu emprego é CLT, eu tenho que entrar lá às 7h30, ir embora às 19h, 1h30 de almoço. Meu trabalho é 10 quilômetros da minha casa, tenho que deixar minha filha na creche ou com a avó. E, minha vida é diferente da sua, você é madame, vamos lá. Exatamente. E eu entendo que realmente existem pessoas com desafios extremamente maiores do que o meu. Sim, a vida é assim. Nossa, eu falo assim, gente, o tempo todo eu me sentia privilegiada por eu estar naquela situação. Eu nunca me coloquei como melhor do que o outro. Era um privilégio para mim viver isso. Porém, eu conhecia várias outras pessoas com desafios até maiores, mas que conseguiam superar, que não reclamavam, que agradeciam. Isso, para mim, essa questão de você ser grato por aquilo que você tem, era primordial. Enquanto outras pessoas só viviam reclamando e não faziam nada para mudar, porque a mudança começa na gente. Se você está insatisfeito com a sua vida hoje, busca uma mudança. Adianta você ir para as redes sociais reclamar ou procurar só pessoas que têm que vivem o mesma realidade que a minha, só para falar assim, olha, estou me identificando com você. E aquilo vai mudar o quê? Nada. Vai 2 pessoas pro fundo do poço. Deixa eu te fazer uma pergunta que é focada mesmo para você. Agora é uma pergunta minha. Não tá nem no roteiro. Você fala muito com um público feminino e mães. Você é mãe porque tem um pai.
Com Ausente certeza. ou não, tem um pai aí, porque senão não nascia a criança. Mas vamos falar das pessoas que continuam casadas, viram mães e tudo mais. Não é uma regra, mas por que que os casamentos mudam depois que vem o filho? Por que que existe essa separação de, tipo, muitos maridos, e eu te falo eu como pai, marido, Uhum. fala assim, depois que minha esposa teve a minha filha lá, acabou. Eu não valho mais nada, eu sou um zero à esquerda na minha casa, não tenho mais poder de opinião, o que eu falo não vale de nada. Tudo prioridade agora virou aquela criança. É como se eu fosse só um objeto que serve ali pra Pagar conta? pagar a conta e tudo mais, e aí começam os problemas. Aí vem a briga aqui, traição de lá, você não me dá valor aqui, blá, blá, blá. É muita gente que reclama disso. Infelizmente. Né? E isso arrebenta o casamento. Aí é onde a mãe vai virar sola, vai ter que empreender, vai ter que fazer um monte de coisa e tudo mais. Aham. Você foca nesse tipo de assunto também nas suas palestras, nos seus eventos com as mães e explicar que, seu filho não ia existir se não tivesse seu marido. E O tudo ano mais. passado, inclusive, eu fiz um evento em agosto, por ser mês dos pais, que é falando da importância do relacionamento conjugal para os negócios, onde eu convidei um casal, eles trabalham junto, empreendem junto, inclusive os filhos deles estudam lá na escola que é a nossa, e eles compartilham ali o tempo todo a rotina, né? Então aí eu levei eles para conversar com outros casais e falar justamente da importância desse equilíbrio da vida conjugal para negócios, independente de você empreender ou trabalhar fora. Mas isso é uma coisa polêmica. É Sim. polêmica porque, infelizmente, as mulheres não aceitam o que eu vou falar aqui agora. Então fala, porque eu quero é polêmica mesmo. Eu quero que vocês batata casais pra mim entendem agora. Vai a chicotada da Nayara. Então, infelizmente, isso acontece porque a mulher não sabe. Tanto a mulher como o homem também, não vou excluir ele disso não, mas principalmente a mulher, que é aquela pessoa que edifica ali a casa, que tem esse poder e essa função e esse papel, ela não sabe se colocar no lugar dela e definir claramente quais são as suas funções, tanto o homem quanto a mulher. E principalmente identificar linhas de prioridade dentro daquele relacionamento, dentro daquela casa. Eu fiz até um curso ano passado da igreja que fala muito sobre essa questão das prioridades dentro da nossa vida. Uhum. Que vem lá, Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, no Isso é caso de polêmico pessoas. hoje também, viu? Nó demais. Exatamente. Mas não abro mão, viu? Então falo com toda convicção aqui. Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa nessa vida. Em segundo, no caso de pessoas casadas, quem que vem primeiro? O marido. Não são os filhos. Eu amo de paixão as minhas filhas, elas são tudo pra mim. Mas em uma linha de prioridade, o meu marido vem antes delas. Por quê? Quando a gente casa, né, segundo aí os ensinamentos, nós nos tornamos uma só carne. Então, não são duas pessoas, mas sim uma. Então, se é um, não tem como você separar ali. Você é um só. Então, quem que vem primeiro? Vem o marido. E a gente precisa... A mulher, ela precisa de ficar ali a sua casa e cuidar do seu marido, sim. E quando a gente fala de cuidar de casa, não é que você tem que servir ele o tempo todo, de falar assim, olha, coloquei um avental e vou ali colocar o prato o tempo todo. Não é aquela mulher que vai ficar, Não vai é acordar e isso. vai repassar pano. Não, calma. Exatamente. Não é As pessoas isso. distorcem muitas palavras hoje. Isso também pode ser feito, viu? Porque é muito bacana. O meu marido mesmo, quando você põe ali um prato, serve um cafezinho, não sei o que, a pessoa gosta, mas isso é do ser humano. Você servir o outro, você é bem visto também. Então, se você chegar, oferecer-lhe um café, um biscoitinho, tá trabalhando, você quer alguma coisa? Trouxe um cafezinho pra você. Isso é agradar, mas isso é de forma geral, não é só pelo fato de ser o seu marido. Mas, obviamente, você tem que ter um cuidado especial. Mas, enfim, a prioridade. O marido vem antes dos filhos. Quando as crianças são pequenas, obviamente que o seu tempo ali para o marido vai ser diferente. Vai. E é por isso que é importante vocês terem um relacionamento, um diálogo dentro de casa. Conversar bastante sobre o que está acontecendo. Quando eu escrevi um e-book, aproveito aqui para fazer o merchan, Como Conciliar Maternidade com Vida Profissional, são 20, esqueci agora quantas dicas que eu coloquei lá dessa conciliação, mas inclui cuidar do relacionamento conjugal. Esse e-book tem link disponível para download ou você que envia? Eu vou voltar agora a disponibilizar ele, porque ele estava fora do ar. Então, eu vou colocar o link lá de novo no Instagram. Quando o link estiver disponível, vai estar na descrição do Isso, vídeo. Coloca lá. E eu trago essa dica também, de você ter um tempo com o seu marido, porque isso é importante. O marido, ele entende que naquela primeira fase ali, você não tá dormindo, gente. Então, assim, você não tem disposição para nada. É óbvio que tem que existir, né? Um diálogo entre o casal para as coisas fluírem melhor. Mas desde que exista
Ai, fugiu a palavra agora, mas desde que os dois estejam alinhados dentro Uhum. daquele relacionamento, o homem também vai entender que a mulher ela precisa desse tempo ali, principalmente com um recém-nascido, com uma criança novinha, que tem uma dedicação a mais, que exige mais da mulher. Mas, passando essa fase inicial, a mulher tem que entender também que ela tem que ter um tempo só com o marido, isso é importante. Eu sei que muita gente não tem rede de apoio, isso dificulta. Ah, com quem que eu vou deixar a criança? Mas às vezes não precisa ser quando você for sair de casa, só sair de casa. Desenvolve um momento desse, cria uma oportunidade dentro da sua casa. Ah, a criança dormiu? Vamos assistir um filminho hoje, ao invés de ficar lá no celular. Vamos fazer uma pipoca, vamos assistir um filme nós dois, vamos sentar aqui para conversar. Então é de fato ter aquele momento ali com qualidade e não em quantidade, para que exista um bom relacionamento dentro de casa. Deixa eu fazer um comentário, uma experiência minha como pai, né? E hoje a Alice ela vai fazer 5 anos, mas enquanto eu vou falando, serve o seu cafezinho aqui e fica tranquila. Quando eu era pai, quando eu me tornei pai, eu e o Patrício somos muito parceiro. Sempre fomos. Nós vamos fazer 16 também de casados, só que nós vamos fazer 23 juntos. É muito tempo já. E eu falava com a Patrícia, né? Nos 3 primeiros meses, não tem jeito. A dedicação da mãe, ela é absurda, né? E eu falava pra Patrícia, eu só não dou leite porque eu não tenho peito, porque tinha hora que dava dó. A Patrícia ia trabalhar no automático nas madrugadas. E a gente sabendo do choro da Alice, que era mamar, era o TT. E aí a Patrícia só fazia assim com a mão, tipo, vai lá e tenta fazer ela dormir. E eu sabendo que não era colo, era mamar, eu levantava. E ficava lá meia hora, sabia, ela berrando no meu ouvido e eu igual zumbi em pé, sabendo que não era o colo que ela queria. Aí depois eu falava assim, mas deixa, eu ficava meia hora igual zumbi, tendo que trabalhar de manhã no outro dia, madrugado, né, a poucas horas depois. Na hora que dava meia hora eu vi que não ia resolver, aí eu batia no quarto. Tem que ser você. Patrícia, tentei, mas é você mesma. Exatamente. A Patrícia nem da cama ela saiu, encaixava a Alice no peito, ela só abria assim e continuava dormindo e tudo mais. Dava dó, tinha hora que eu falava, cara, eu precisava, se eu tivesse peito, leite eu mesmo dava, porque é um trabalho difícil. Só que foi muito bem conversado nesses períodos, e a gente estudava muito, é o que você falou, a gente estudava muito, a gente comprou aquele livro, é um livro, eu esqueci até o nome, Patrícia vai saber. Tinha um livro, tinha um aplicativo, que a cada mês o próprio aplicativo te dava... Baby Center. Fantástico. Baby Center, baixa esse aplicativo. Ele pede os dados do neném, né? Exatamente. E todo mês ele vai atualizando. Mostra chegou no 5º mês, chegou no 1º ano e tudo mais. E querendo ou não, vai batendo o crescimento da criança e tudo mais. E a gente alinhava essas informações, tipo... tem que dedicar um tempo certo, vamos tentar sempre fazer com que ela durma mais cedo. Exatamente. Né? Pra quê? Pra sobrar um tempo pra construir gente. Oportunidade, né? E outra, papais, maridos, tem que ter paciência, né? Porque não foi só a vida da mãe que mudou. A sua também vai mudar, a sua mudou Com também. certeza. Ela se tornou mãe, você se tornou pai. Então entenda que o tempo agora vai ser mais dedicado à criança e vocês têm que, literalmente, se brincar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que agendar? Sim, às vezes tem que agendar. Exatamente. E faça, Vamos agendar um namoro? Vamos agendar um filme? Tem que ser na agenda, porque é o tempo que sobra. E muitas vezes essa agenda é quebrada porque imprevistos com a neném, com criança também acontece. Mas chega numa idade que esse tempo vai voltando a ser de vocês novamente. Então, é questão de paciência mesmo, é alinhamento. Senão... Eu falo isso porque eu tenho amigos que reclamam e na hora que eu vou falar também essas verdades... Parece que não aceita, né? Não aceita também. Então, eu vou criar os pais que podem mais, né? Porque tem muitos pra indicar, tem pra muito participar. pai também precisando. Foi bom você ter falado isso, porque por mais que eu acredite que a mulher tem um papel primordial dentro da casa, nessas funções, tal, de edificar o lar, o marido também é muito importante. Ele precisa sim contribuir. Ele precisa sim estar ali naquele momento, ele precisa sim contribuir com a mulher, com o filho, né? Eu passei... A minha realidade foi muito dentro de vocês também. Meu marido deu um suporte, assim, incrível. Mas, infelizmente, eu tenho amigas próximas que acabaram o casamento mesmo, próximas a mim. Isso não é uma questão da gente imaginar que acontece com outras pessoas. Não, aconteceu com pessoas que eu conheço, que separaram por conta disso. E a própria mulher fala... Eu deixei meu marido de lado, eu não cuidei, eu dava só, a dedicação era exclusiva para os filhos, então assim, isso acontece. Eu sei que a gente ama muito, mas cuidar do marido não quer dizer que você ame menos os seus filhos.
Pelo contrário, justamente por amar eles, você quer ter uma boa relação dentro de casa para que sirva como exemplo para eles também e que ele passe isso, né, para outras gerações. Olha que frase pesada que você disse agora. Que- Pesada sim, Ai, né? ai, ai. Pesada pra alguns, né? Amar o seu marido não quer dizer que você tá amando menos seus filhos. Exatamente. Gostei também, vou anotar Gostou, essa né? depois. Ah, não, tá gravado isso aqui. Vou usar essa. Porque, assim, entre nós papais, a gente gera muitos memes em Instagram, a gente vai mandando muitos memes, e esses memes são muito focados Aham. em rixas de casamento Ai, e tudo mais. Mas fica essa frase aí gravada pra vocês, mulheres e homens e tudo mais. Mas vamos focar de novo Vamos no focar nos projetão lá, e negócios. aí você fez os cursos? Sim. Começou a nichar. Então. Esquece aquele. A gente parou por causa do Instagram, né? Aquele Foi Instagram por causa do top. Instagram. Aí você não Deixa quis o mais. Instagram, que Deixa eu esse tô no Instagram de outro, lado. vida nova, Beleza. deixei o Instagram. Então, é o seguinte, quando eu fiz a formação em coach, estava fazendo as palestras, iniciei o projeto do Mães que Podem Mais, aí veio uma coisa que arrebentou com todo mundo, pandemia. Boa. Veio a pandemia e o medo de morrer, e que todo mundo ia acabar, e enfim, eu fui uma dessas, que fiquei com medo de tudo, nem sair de casa, parei com tudo. Faltava ainda, acho que 2 ou 3 encontros para terminar essa primeira turma de coaching que eu tinha. Do Mães que Podem do Mães Mais que já. Podem Mais, que era o programa de coaching, né? Aham. Já tinha outra turma aberta, né? Que ia começar assim que finalizasse essa, porque essa foi um piloto. Foi a minha primeira turma. E eu resolvi parar tudo. Resolvi parar, né? A gente continuou, só finalizou online mesmo, do jeito que dava. Só que na época a gente tinha esse grupo de WhatsApp, que eram só das 10 meninas que eram minhas alunas, digamos assim, do coaching. E a gente começou a trocar ideia. Algumas tinham negócios físicos na cidade. O que eu faço? O que a gente pode fazer? Enfim, trocando dicas mesmo do que fazer naquele momento. E eu sempre gostei muito disso, questão de inovação, de ações, né? E dava dica para elas, olha, já que você não pode abrir, o que você acha de gravar um vídeo assim? Uma delas, ela tinha um estúdio de pilates, para gestante, inclusive, para mães, né? Trabalhava focado nesse público também. E falou, vamos começa a gravar alguns vídeos, então, ensinando alongamentos para dentro de casa. A gente começa a trocar essas informações. E graças a Deus foi dando certo. E foi assim, uma conversando com a outra. Nossa, eu tenho uma amiga que é mãe também, que tá passando por muitos desafios. Será que eu não posso colocar ela aqui nesse grupo, não? Do mesmo jeito que você me ajudou, você podia dar umas ideias pra ela também, pra gente conversando e tal, que ela tá lá sem saber o que fazer. Aí eu, ela é mãe também? Começou com isso, né? Então vamos ajudar ela. Coloca ela aqui no grupo. Então, num grupo que era 10, hoje somos 300. Porque Boa. o grupo foi crescendo, foi crescendo. O único critério pra participar era ser mãe. Porque eu queria trabalhar com esse nicho, porque, mais uma vez, não é desmerecendo a mulher sem filhos, mas a mulher que tem filhos, né, a mãe, é uma realidade completamente diferente. Esses dias, até uma amiga, esses dias não, final do ano passado, ela foi participar de um evento aqui em Uberlândia de empreendedorismo feminino. Por coincidência, só ela no dia era mãe, as outras não. Então ela falou assim, gente, eu parecia um peixe fora da água. Era outra realidade. São todas mulheres ali? São, mas era uma conversa completamente diferente, uma gestão de tempo completamente diferente. Enquanto o evento que deveria ter hora para acabar, nenhuma se importava em estender, ela não podia, porque ela tinha que buscar o filho na escola. E dando dicas lá de algumas atividades para fazer, e ela tá assim, eu não consigo fazer do mesmo jeito com elas, porque à noite eu tenho que cuidar do jantar, das tarefas das crianças e pôr pra dormir, eu já vou estar exausta. Como que eu vou conseguir desempenhar a mesma função que essas mulheres que não têm filhos, que o tempo delas é exclusivamente pro negócio e para elas? Pro marido, talvez, tal, no caso de casadas. Mas ela viu que aquilo era uma realidade completamente diferente. E por isso que eu sempre quis trabalhar com mães. Porque eu sabia que a gestão de tempo era outra, as prioridades são outras. Não adianta você falar, pega uma mulher com filhos e sem filhos, dá um livro para cada uma ler e fala assim, eu quero que as duas terminem no mesmo tempo. Não vai. A mulher sem filhos, ela vai ler muito mais rápido. Às vezes ela não vai ter a mesma demanda. Então eu falo assim, que é um público diferenciado, que precisava de um olhar diferenciado, abri o grupo, então, específico para essas mulheres, e com o grupo crescendo, se tornou uma troca materna. Era para ser um grupo de trocas exclusivamente de negócios, mas eu falo que o maior diferencial das mães empreendedoras é justamente os filhos, não são os negócios.
Então, por conta também daquela questão que eu falei no início, que a maternidade ela é muito solo para muitas mulheres, muitas viam ali uma oportunidade de construir uma amizade, de conversar, de ter uma troca. Então, começou a rolar no grupo muitas trocas, além de negócios. Dicas de escola, dicas de médico. Ah, meu filho tá com isso. Alguém já passou por isso? Dicas de vida mesmo. Indicação de parceiros, de fornecedores. Então, acabou expandindo para É o muito mais coisas. networking do Exatamente. público materno. Aí tem Excelente. mulheres lá, 90% do público são empreendedoras, sim. Mas tem mulheres que entraram, que são CLT, que não querem empreender, mas priorizam o consumo das mães, justamente por saber o quão desafiador é. Então, falam, não, ao invés de eu comprar uma coisa na loja tal, eu vou priorizar da mãe que está ali no grupo vendendo. Então, entrou pelo simples fato de ter essa troca humana e consumir dessas mulheres. E o grupo hoje, ele vem com essa troca muito grandiosa, né? E muito rica. Uhum. Porque apesar de muitos assuntos terem sido deixados de lado por conta do volume de pessoas, algumas coisas a gente não consegue fazer mais do mesmo jeito, por isso que eu faço os eventos, né? A gente consegue ter um debate maior ali sobre determinados temas, mas a troca sempre foi muito fundamental. E eu já tenho, assim, vários e vários cases de negócios que surgiram ali dentro, negócios que aconteceram. Muitas mulheres, uma específica, uma trabalhava com meinha infantil, a outra trabalhava com lacinho e uma outra trabalhava com sapatinho. Então, elas fizeram uma parceria entre elas e montaram combos de venda, Uhum. já tudo combinadinho. Então, a mãe comprava já o sapatinho da criança com a meinha e com o lacinho, tudo combinando. E acaba que uma gerou cliente para a outra, né? Isso foi muito bacana. Então, essas collabs, né, como falam, aconteceu muito. O ano passado, inclusive, isso aconteceu também. Uma era influencer digital, a outra tem um salão de beleza, uma outra trabalha com acessórios de cabelo, então elas foram lá e montaram uma coleção, fizeram toda uma produção, tinha fotógrafa no grupo também, que no grupo tem de tudo. E desenvolveram um catálogo especial com produtos das próprias mães. E elas se uniram muito. Então, essa força nesse tipo de projeto, eu vejo que faz tudo valer a pena. É muito bom. Nossa, é excepcional. Não, esse realmente é um networking engraçado. Você falou que assim, focado nas mães, porque aquele lance da mulher que foi fazer um curso de empreendedorismo feminino, só ela era mãe, o resto era solteira e tudo mais. Mas no seu grupo, tem mulher sem filho também? Não. Não tem? Não tem. Então Tem mulheres grávidas, sem filhos, não. você foi a mulher fora da curva, porque você já queria esse projeto em ser mãe, em ser empreendedora, antes de se tornar mãe. Sim. Não discrimina as mulheres, porque vai que tem uma outra Nayara surgindo no mercado aqui que quer entrar no grupo pra falar assim, eu ainda não sou mãe, mas eu quero já entender como funciona esse universo. Quero entrar no grupo pra entender, porque uma hora eu vou me tornar mãe. Então, nos eventos eu faço isso. Você já pode agora preparar novas mães que ainda não são mães. No grupo, nós colocamos isso como critério, né? Até para fortalecer realmente o consumo ali dentro. Porque pode acontecer de uma mãe, às vezes, sem filhos. De uma mãe sem filhos. De uma mulher sem filhos começar a fazer a divulgação de um trabalho dela ali e acabar atrapalhando de uma mãe que tá ali. Não, então, por isso, o consumo em si, eu priorizo quem tá no grupo. Não, consumo, eu concordo com você. Por isso que eu priorizo para estar no grupo as mulheres que são mães, as mães mesmo. Esse é o único critério para participar. Quem não tem um negócio aí, mas pretende empreender, só de quer estar junto com a gente, pode entrar, vai ser super bem-vinda. Mas nos eventos em si, eu nunca barrei. Eu sempre deixei muito aberto. E toda vez que eu abro um evento, aparecem pessoas perguntando, mas eu não tenho filho, eu posso ir? Porque eu tenho interesse no público também. Eu falei, claro, pode sim. É menor o número de mulheres sem filhos que participam. O ano passado eu fiz um evento, um jantar, que de 60 mulheres que foram para esse jantar, só 4 não tinham filhos. Porque justamente as mães, elas sentem falta de ter esses momentos, sente falta de estar com pessoas que entendem das mesmas dores que ela. Não adianta uma mulher com filhos e sem filhos sentar para conversar, ela vai começar a falar assim, não tem tempo para isso, tá difícil isso, um desabafo mesmo, não é uma reclamação, é um momento de desabafar, de falar às vezes sobre uma dificuldade, até para ter uma solução, uma ajuda. Aquela mulher que não tem filhos, ela não vai entender o que ela tá passando. Às vezes ela não vai ter a solução, porque ela não vive aquilo, ela não sabe como que é a realidade. Ela tá ali só pra escutar, na verdade. Exatamente, ela vai escutar, ok, mas às vezes ela não vai ajudar da forma que a outra precisa. Então, essa troca materna, ela é muito rica e acaba que as mães começam a se identificar, né? E elas falam assim, olha, eu vou procurar um local que tenha essa mesma identificação.
O ano passado mesmo, muitos dos eventos que eu fiz foi na Flor de Mel. A empresa fechou, né? Até da Lara, uma grande parceira lá do grupo. E por que que eu fazia nesse local? Lá era uma brinquedoteca. Na frente existia a brinquedoteca, no fundo era o salão de eventos. Muitas mulheres, as mães solos, ou às vezes o pai viaja, né? O marido não tá ali naquele momento, não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar os filhos. Não participa de vários eventos porque não tem quem fique com a criança. Eu mesma já vivi essa realidade, não poder ir em algum lugar, mesmo com meu marido aqui, às vezes a agenda não conciliava, e eu falei, não tem como eu ir, porque eu vou deixá-las aonde? O que que eu vou fazer com as minhas filhas? O local não é para elas. Então, já não fui em muita coisa na vida por conta disso. Então, tudo isso eu penso para realizar os eventos, para ter alguma estrutura que auxilie a mulher para que fale assim, olha, você não precisa deixar de ir por conta do seu filho vai ser bem aceito. A gente vai ter um espaço dedicado para ele. Então, enquanto você participa lá do evento, que constrói o seu relacionamento, faz seu networking, faz sua troca ali com outras mulheres, o seu filho vai estar no mesmo espaço que você, em outro ambiente, né? Mas você consegue ir conciliando ali os dois papéis. Exatamente. Nos primeiros meses, realmente, é impossível até sair de casa, ninguém consegue. Mas depois de uma certa idade, você consegue retomar a vida normal, Com gente. Você consegue sair, com um barzinho, certeza. alguma coisa. A única coisa que muda é que você nunca mais vai para aquela balada ou barzinho, restaurante que não tenha brinquedo. Porque Exato. Inclusive, tem uma coisa boa. Tem uma lista que rola no grupo, que inclusive agora há pouco tinha alguém pedindo lá. Falei, gente, quem tem a lista aí? Porque tem uma lista que a gente atualiza quando abre ou fecha algum bar aqui em Uberlândia, justamente disso. Quais são os locais que tem brinquedo para criança? Porque direto pergunta, eu vou almoçar no domingo, onde que eu posso ir? Então, não, se não tiver brinquedo, nem vai. Nem vai. Nem vai. Vai te dar um trabalho, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Exatamente. Agora, tem brinquedo? Joga lá. Exatamente. É melhor do que botar uma tela no olho da criança e achar que ela tá ali. Concordo. Né? É triste isso aí. E projetos futuros para mães que podem mais? Antes de falar de projetos futuros, você também colocou... eu achei legal isso aqui, porque você, Nayara, você já falou... Né? E é bem claro que você é uma mulher de muita religiosidade. Não quero entrar em religião específica, mas você carrega essa questão religiosa muito forte em você. E você passa isso também porque você falou que também tem um grupo que chama Mães que Oram. Sim. Né? E assim, independente da sua religião ou não, a gente tem que ter alguma fé e alguma crença. Com certeza. A não ser que você seja ateu. Mas né, até ateu é ateu, deixa de ser ateu quando o avião tá caindo. Deus, pelo amor de Deus, não deixa o avião cair. Mas quando a pessoa ela tá no desespero, e eu acredito que muitas mães te procuram, a maioria, talvez não todas, quando tá no desespero. Tipo, o que eu tenho que fazer? Aí tem o grupo da Nayara, da Mães que Podem Mais. E muitas estão precisando não só esse suporte financeiro, de gestão, né, e de dicas, mas precisam às vezes de um suporte psicológico. Sim. Né, e às vezes um suporte psicológico vai além de um pouco mais dessa questão da religião. Como que isso é visto no seu grupo? Essa questão da Mães que Oram e tudo mais. Então, na verdade, o Mães que Oram, ele não é um projeto dentro do Mães que Podem Mais. Inclusive, eu nem falo disso lá. A partir do ano passado, quando eu passei por muitas reflexões de entender o que eu queria, dos planos futuros, justamente traçar aí como que seria as próximas etapas do Mães que Podem Mais, eu defini que todo o trabalho vai ser baseado em 3 pilares. A espiritualidade, que sim, eu acho isso muito importante, não entrando na religião de cada um, mas é importante você tratar do seu espiritual. Então, Mães que Podem Mais vai começar a falar sobre isso, sim. Hoje não é um ponto que eu trabalho, mas é uma coisa que eu pretendo, justamente por saber da importância. O autoconhecimento, né? O eu mesmo, a mulher, a valorização pessoal. Porque não adianta nada você ter um negócio de sucesso com uma vida fracassada. Então, você precisa sim olhar para você. E o olhar para você envolve ali a sua família, o seu relacionamento, os seus filhos. Porque tudo ali vai fazer parte da sua vida. Não adianta você querer separar cada um num quadradinho, porque não, tudo vai influenciar no seu negócio. E o terceiro pilar vai ser a parte técnica realmente do negócio em si, que é trazer cada vez mais conteúdos, informações, eventos relacionados ao desenvolvimento das mulheres nesse quesito. O ano passado eu fiz um evento também muito bacana, que é um workshop de experiência do cliente,
que é um tema inovador, na verdade, apesar da gente saber da importância disso há muito tempo, muitas mulheres acreditam que, por eu ter um negócio pequeno, eu não preciso pensar nisso. Então, eu trago esses temas para mostrar que não, você precisa sim, você precisa cuidar ali de uma boa experiência, foi um tema bem, bem aceito, que elas gostaram muito. Então, eu tenho a convicção de que a partir de agora, tudo que eu for trabalhar dentro do Mães que Podem Mais vão seguir esses 3 pilares. E até então, Mães que Oram é um projeto separado. É algo que surgiu no meu coração justamente por eu entender a importância dessa questão da espiritualidade, de Deus acima de qualquer coisa na vida. Eu comecei esse projeto para auxiliar outras mulheres que estariam no mesmo propósito que eu. Falei, olha, a gente precisa segurar na mão e rezar cada vez mais pelas nossas famílias. O mundo tá de ponta cabeça, o que é certo virou errado. O que é errado agora é certo, e são coisas que acontecem que, enfim, vou nem entrar em detalhes porque isso gera debates, mas que as famílias estão sendo muito destruídas. Sim. Então, eu falo, não, a gente precisa fazer a nossa parte dentro da nossa casa. Eu não falo nem que eu convidei algumas mães, porque foi uma coisa até sobrenatural que aconteceu. Eu sonhei com cada uma daquelas que estariam ali, realmente. Eu pedi muito para Deus me mostrar quem eram as pessoas que deveriam estar ali comigo, que eu abro a minha casa para elas. E eu sonhei com o rosto de cada uma que estava ali que está nesse momento comigo. E nós iniciamos esse projeto do Mães que Oram, onde nós reunimos a cada 15 dias para fazer um estudo mesmo, né, sobre a religião e edificar as nossas casas, conhecer mais sobre a palavra de Deus e de que forma elas podem influenciar a nossa vida e até mesmo os nossos negócios. E por incrível que pareça, quando a gente começa esse trabalho espiritual, todas essas mulheres que estão nesse mesmo propósito, elas começam a desenvolver um trabalho técnico muito melhor. As coisas começam a fluir melhor. É onde eu falo tanto que é importante você cuidar de tudo como um todo. A nossa vida ela é sistêmica. Não adianta você falar assim, eu quero ter sucesso no meu negócio, eu vou comprar um curso ali de gestão fodástico, vou me especializar e que tudo vai dar certo e minha vida pessoal, com perdão da palavra, vire uma merda. Deixa lá as coisas fluindo, eu sou muito bom nisso aqui e tudo vai funcionar. Vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, o negócio vai crescer. Não vai. Você vai ganhar só dinheiro e vai ficar pobre. Sim. Do resto. Exatamente. Por isso mesmo que eu iniciei esse projeto de uma forma paralela, né, ao Mães que Podem Mais. E o engraçado é que no dia que eu compartilhei pela primeira vez a nossa reunião, choveu mulheres me chamando, pedindo para participar. E é onde eu vi que as mulheres estão precisando muito de uma palavra de Deus, de uma direção dentro de casa, nessa vida espiritual. Ser humano, Nayara, tá humano precisando. em si, né? Todos os seres Sim. humanos estão precisando demais de um amparo. Uhum. De um amparo. E que bom que você faz isso no seu público Sim. feminino, materno, que empreende e que querem empreender. Sim. Agora sim, vamos falar do futuro do Planos Mães que Podem futuros. Mais. Quais são os seus planos? Conta pra gente aqui Então, em primeira mão. a ideia é seguir cada vez mais com os eventos dentro desses 3 pilares que eu falei para você. Vamos ter eventos com temas bem diversificados, com convidados especiais. O meu foco são os eventos, porque a troca que existe ali, as conexões que são formadas é muito, muito, muito bacana. Então, eu pretendo continuar cada vez mais. Cada mês nós vamos ter um evento aí especial. Tem o próximo já, que vai ser em março, dia 22 de março. Aproveitar o merchan aqui. Boa. Conexão Sunset. Vamos lá. Então, é assim que nós vamos encerrar o nosso bate-papo hoje, que acredito que quiser. Já Nossa. batemos. Voa. Nem percebe. Vamos falar dos seus eventos. Você tinha me falado de um evento de março, mas você agora me disse nos Sim. bastidores que já vai ter um agora. Não, mas esse Em outro é fevereiro. porque vai ser só para convidados. Vai ser esse só para outro. convidados? Então não vou dizer esse de fevereiro, não. Esse vai ser fechado. mais... Mas comenta aí, Conexão Sunset. Então participe da nossa rede de relacionamento e quem sabe você possa ser convidado para os próximos. Ó. Boa, aí já vai chamando. Dia 22 de março, Conexão Sunset, em celebração ao mês da mulher. Nós teremos uma tarde de muita conexão e de muita troca feminina. Um evento exclusivo para mulheres, ao pôr do sol. Um horário propício para quem aí não tem com quem deixar as crianças, tem essa dificuldade. Vai ser no período da tarde. Open food, comida à vontade, vinho, espumante, música ao vivo e um painel empreendedor, gente, com muita troca que vai agregar muito na sua vida pessoal e no seu negócio, porque são mulheres que têm uma mensagem, assim, maravilhosa para trazer para outras mulheres
vão trazer suas experiências, vão trazer sobre... eu não vou falar não, porque eu ainda não posso divulgar quem são essas mulheres. Não pode divulgar, não? Não, ainda eu já tenho o nome aqui, não, então não posso tô falar. organizando, então não posso falar muito, não. Mas vai ser uma tarde, assim, de muita troca. Então, entre lá no perfil, tem o link para fazer a inscrição. No perfil @Mães que Podem Mais. Mães que Podem Mais, tá lá, faça a sua inscrição. E vamos continuar cada vez mais nessa corrente de mulheres. Teve uma pesquisa recente do Sebrae que mostrou que 10,1 milhões de mulheres que conduzem o próprio negócio, dessas mulheres, 67% delas são mães de crianças até 12 anos de idade. Então, ou seja, o número de mães que tomam conta de negócios, que empreendem, que fazem renda, que fazem a diferença dentro de casa é muito grande. E essas mulheres, elas precisam de um olhar diferenciado, precisam de um cuidado diferenciado. E o Mães que Podem Mais está aqui para isso, para olhar para essa mulher e falar, você pode mais, é só vir com a gente. Exatamente. E é assim que a gente encerra mais esse episódio fantástico, Nayara. Muito obrigado, mesmo de coração. Agradeço. Eu acho esse tema muito bom, muito bom. Até porque eu sou apaixonado em empreendedorismo, né? Eu sou empreendedor, tudo bem. E assim, o meu público de convidadas está bem maior do que de convidados. As mulheres porque as mulheres estão dominando o mundo em todos os segmentos, inclusive no empreendedorismo, e eu acho isso fantástico. Lembrando que não esqueça da essência. Com certeza. Não pode esquecer da essência, né? E a gente acha bonito, assim, eu falo, vamos viver essa guerra, essa guerra dos sexos. Não tem que ter guerra dos sexos, né? É o equilíbrio. Se vocês acham que nós homens estamos odiando vocês pegarem lugar de liderança ou empreender, nós estamos achando ótimo. Dê tempo pra gente fazer o que a gente quiser, nós já estamos cansados. Brincadeira, mas assim, querendo ou não, essa divisão de pesos hoje tá sendo legal. Sim, sim. Né? Só que tem que haver o equilíbrio, né? Uma o marido. parceria, né? Homens, vejam isso com bons olhos e complementem essa vontade da mulher e não fiquem folgados, achando que a mulher vai ter que fazer tudo. Ao mesmo tempo, as mulheres que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, não achem que vocês não precisam deles. Para encontrar o equilíbrio, porque senão vocês vão ficar frustradas, porque de querer fazer tudo e no final vão ficar sozinhas, só com dinheiro no bolso, uma mãe solo ou outra coisa. Encontrem esse equilíbrio, porque o valor que a família tem hoje, ela está se perdendo. Então vamos fazer a nossa parte e manter isso. Com certeza. Porque empreender é muito bom, é prazeroso. Pode não dar tanto dinheiro quanto outros grandes empregos de CLT e tudo mais. Eu passei por isso, mas eu vejo que o empreendedorismo te traz uma satisfação gigantesca. Exatamente. Quando você vê que você tem qualidade de vida com a sua família dentro de casa. Então, vai ficar aqui a inscrição, a descrição do Conexão Sunset, o link aqui, o @ da Nayara e o Mães que Podem Mais para participar disso aí. Mulheres, não percam esse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no @ da Nayara e o Mães que Podem Mais. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Móveis e Encanto de Minas. Meu muito obrigado e até a próxima.